Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos, espero que todos estejam bem, na paz e na graça do Senhor Jesus. Eu peço que você deixe um hype aí no nosso canal, está abaixo do vídeo, deixe o seu valeu, torne-se um membro do canal. Fazendo assim, você vai estar me ajudando a levar esse trabalho. Um trabalho que às vezes questionamos alguns assuntos, até porque quando nós questionamos, nós aprendemos, né? Então que Deus abençoe todos que nos escutam na graça do Senhor Jesus. Gente, eu não entendo as pessoas. As pessoas questionam tantas coisas, né? Por exemplo, as pessoas estão questionando muita gente a situação que está vivendo o pastor Paulo Júnior. Gente, Paulo Júnior, eu vejo as pessoas jogando pedra no pastor Paulo Júnior, como se o pastor Paulo Júnior tivesse matado, roubado, se prostituído, adulterado. Gente, tem pastores que que está cometendo por debaixo dos panos coisas piores do que o pastor Paulo Júnior cometeu. E o pastor Paulo Júnior foi sincero, foi para a mídia, foi para as redes sociais e se justificar com o povo, né? Ou seja, se tratar. E olha que o que o pastor Paulo Júnior cometeu foi apenas algumas discordâncias do ministério, né? O pastor Paulo Júnior, ele não cometeu um ato como muitos cometem por aí. Tem pastor por aí que comete coisas que eu não vou nem citar aqui. Eu não vou nem citar aqui o que muitos pastores cometem, né? Eu vejo pastores jogando pedra, ou pastores, pessoas, membros, jogando pedra no pastor Paulo Júnior. Gente, bota a mão na sua consciência. Coloca a mão na sua consciência e vê. Comenta aqui abaixo o que foi que o pastor Paulo Júnior cometeu. Me diga o que foi que ele cometeu, que aí se você falar o que ele cometeu, eu vou ficar quieto. Eu vou parar de comentar isso aqui. Tem gente que questiona tudo. Engraçado, não questiona padres, né? Não questiona padres, pastores de alguma denominações. Eles não questionam. A palavra do Senhor diz que aquele que confessar seus pecados diante do Senhor e deixar, o Senhor é misericordioso e alcançou a misericórdia de Deus, alcançou o perdão de Deus, né? Por isso que o nosso canal, sem querer, se tornou um canal questionante. Por quê? Porque tem coisa que a gente ouve, tem coisa que a gente escuta, que é impressionante, gente. É impressionante, né? É impressionante. Gente, Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra do Senhor diz: aquele que, eu vou repetir de novo, aquele que confessar seus pecados e deixar, alcançou a misericórdia de Deus. O problema não é pecar, o problema é você viver pecando. Talvez você pecou até hoje. Qual o problema? Se você abandonar, se você deixar, bom que você não peque. Mas se você pecou, comece uma nova vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. Então coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração. É isso que eu quero falar para você. E deixa as coisas boas acontecer na sua vida, na sua mente. A sua felicidade não depende de pastores, dos outros, de segundos, de terceiro.
depende da sua vida. É ou não é? Então, o pastor Paulo Júnior está tendo os cuidados de Deus, da esposa dele e daqueles que realmente amam em espírito e em verdade. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Vamos olhar para Deus. Gente, responda aqui abaixo qual foi o crime que esse homem de Deus cometeu. Olha, se Jesus viesse aqui hoje, muitos crentes ia colocar ele na cruz, sem pudor e sem piedade. Nós estamos aqui, mas nós estamos riscados a pecar e não viver no pecado. Para com isso, gente. Estão bombardeando o homem, estão bombardeando o homem como se o homem não tivesse mais o perdão. Aliás, esse homem não cometeu nenhum pecado que possa sujar a imagem dele, não. Se ele não concordou com alguns dos seus conselheiros, com algumas pessoas daí do seu grupo, do seu ministério, qual o problema? Qual o problema? Ele se afastou do altar e está se tratando, gente. Eu quero até convidar você e aproveitar e se tratar também. Começa a se tratar também, tá? Começa a cuidar do seu coração. Começa a cuidar da sua alma, da sua família. Porque a sua salvação não depende do pastor Paulo Júnior. Não depende de pastor A, pastor B, pastor C. A sua salvação depende da sua vida com Deus. Da maneira que você está agindo. Da maneira que você está fazendo na presença de Deus. Né? Se esse homem tivesse feito alguma coisa estrondosa, né? Lógico que para Deus ele pode ter cometido algo, mas e o perdão? E o arrependimento? Se ele tivesse cometido um ato que vai além, né, do perdão, nada vai além do perdão. Até porque a esposa dele está com ele, a esposa dele tá lá para ajudar ele, gente. Para de jogar pedra e dizer que o triste fim do pastor Paulo Júnior, inclusive, eu não ia nem botar um ponto de exclamação aqui, eu ia colocar um ponto de interrogação. Eu ia colocar aqui um ponto de interrogação, como se eu estivesse fazendo uma pergunta. A verdade é essa. Tá bom? Para, gente. Para. Talvez você tá pior do que ele. Tem pastores aí cometendo coisas absurdas. E não confessa, e muito menos se arrepende. Essa é a verdade.